Olá, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Estamos iniciando a nossa primeira live da Masterclass, a nossa primeira aula sobre os escritores do reino. É claro que a primeira sempre nos traz algumas dificuldades, mas nós vencemos e nós estamos aqui para mais um momento de crescimento espiritual, um momento de graça de Deus, um momento em que nós iremos fazer essa aula de maneira abençoada. Então eu quero te convidar, antes de qualquer coisa, fazermos uma oração, para que esse tempo que nós vamos ter aqui juntos seja um tempo muito proveitoso, um tempo abençoado em nome de Jesus. Então feche seus olhos, nós vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos concede de podermos nos reunir nessa aula, nessa Masterclass, Escritores do Reino, para poder abençoar vidas, para poder ajudar os irmãos, ajudar as pessoas que estarão conectadas nesta Masterclass. Por isso eu quero te pedir, Senhor, a tua graça, perdoa os nossos pecados e dai-nos, Senhor, uma aula maravilhosa, um tempo maravilhoso. Eu te peço, Espírito Santo, seja conosco em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus! Estamos aqui para a Masterclass Escritores do Reino. Estamos aqui no nosso estúdio de gravação, você está vendo aqui um fundo abençoado. Nós preparamos tudo com muito carinho. Preparamos muito com muita dedicação esse conteúdo que nós estaremos aqui apresentando para você em nome de Jesus. Amém? Então nós vamos aqui começar a passar alguns slides, né? Eu quero te convidar a você chama seu pastor, chama todos aqueles que de alguma maneira vão ser abençoados com essa aula, com essa Masterclass, e isso vai ser uma bênção em nossas vidas, amém? Então, o primeiro ponto aqui que eu quero falar aqui para você, o nosso objetivo. Qual é o nosso objetivo com essa Masterclass? Né? Primeiro, você vai transformar o seu conteúdo de valor em livros publicados. E isso será um trampolim para que você possa viver o seu chamado se tornando um escritor do reino. Então, para quem é essa Masterclass? Essa Masterclass é para você que tem um conteúdo de valor. É para você que sonha em escrever um livro, ou talvez você nunca nem sonhou em escrever um livro, mas você é um pregador da palavra, você tem um testemunho de fé, você é muito abençoado por Deus. Então, o propósito nós hoje aqui é perpetuar a mensagem que Deus nos confiou. Então, eu preparei esse versículo de Jeremias, que é um versículo que fala muito comigo, porque ele vem de uma maneira muito direta. Olha o que diz aqui em Jeremias capítulo 30, versículo 1 e 2. Esta é a palavra que veio a Jeremias, da parte do Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: escreva num livro todas as palavras que eu falei a você. Meu irmão, quando eu leio esse texto, eu me coloco no lugar de Jeremias. Eu me coloco nessa posição de responsabilidade. Porque Deus estava falando para Jeremias: Jeremias, tudo que eu estou falando com você, escreve num livro. E isso, quando nós pensamos que Jeremias ele tinha pouquíssimos recursos. Então, quando Jeremias pensou em escrever um livro, o que ele fez? Ele pegou um rolo, um pergaminho, uma pena, uma tinta e começou a registrar aquilo que Deus estava falando com ele. E hoje, meu irmão e minha irmã, hoje nós temos muito mais recursos. Hoje nós podemos registrar aquilo que Deus tem falado conosco de muitas maneiras. E uma delas será o livro. Meu irmão, o livro nunca vai acabar, né? Nós passamos por grandes mudanças
né, na tecnologia, grandes mudanças que hoje em dia, por exemplo, nós não temos mais aquele VHS, lembra do VHS, do videocassete? Né? Hoje em dia não temos mais videocassete. Aí depois veio a era do DVD, nós íamos nas locadoras, nas blockbusters da vida, nós alugávamos ali e um filme numa locadora para poder assistir em casa. Isso tudo acabou. Hoje nós temos tantos streamings que nos leva a escolher o que nós quisermos. Só que o livro ainda continua sendo uma realidade. E essa realidade nunca vai acabar. Amém? Então, olha que texto forte. Escreve num livro todas as palavras que eu falei a você. Vamos em frente aqui então. O que você vai descobrir nesta Masterclass? O que você vai aprender hoje aqui comigo? Primeiro, o que é necessário para escrever o seu livro? Né? Então muitas pessoas não sabem o que é necessário para escrever um livro. Alguém pode falar assim, para escrever um livro é só escrever. Muito bem, é isso mesmo, é escrever. Porém, existem um passo a passo, existe algo que é necessário para a escrita desse livro, que é o que nós vamos falar. Depois nós vamos compartilhar aqui também algumas ferramentas gratuitas para que você possa escrever o seu livro. Nós vamos dar aqui algumas ideias para que você possa ter um desenvolvimento na sua escrita de maneira eficiente. E, por último, também o passo a passo para você publicar o seu livro. Né? Muitos já estão até com o seu livro pronto, todo digitadinho no Word, mas ainda não sabe como transformar ele num formato de livro, não sabe como publicar, né? Como mandar para uma editora, como fazer o livro chegar na realidade de estar impresso nas suas mãos. Tá? Então, esses 3 pontos é que nós vamos aqui estar trabalhando. Só que antes eu quero falar aqui um pouquinho de mim, né? Eu quero falar um pouquinho sobre o pastor Daniel. Quem é o pastor Daniel? Talvez você me conheça, talvez você já viu algum post, talvez você achou aí uma publicação no Instagram, você não sabe ainda quem sou eu. Então eu quero aqui me apresentar. Eu sou o pastor Daniel, tenho 41 anos, sou casado com a pastora Renata, que é uma grande auxiliadora, uma mulher de Deus, que Deus preparou para a minha vida. Sou pai de 3 filhos, né? E sou pastor. Né? Durante 6 anos nós tivemos esse privilégio de pastorear a Igreja Cristã Rede Acolher, e no ano de 2016 né, foi derramado óleo e nós assumimos esse ministério pastoral. Porém, no ano de 2016, 2017, um pouquinho depois, nós também começamos a trabalhar no Ministério de Ensino, que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Hoje eu tenho 20 livros publicados. Então, hoje, graças a Deus, se você pegar aí os links, você vai ver que eu tenho muitas publicações, 20 livros que foram publicados depois de muito suor e lágrimas, né? E é sobre isso que eu quero falar, né? Então, esse poder ter publicado 20 livros me dá aqui a experiência de entender como fazer, né? Hoje eu consigo saber como eu posso, qual é o caminho das pedras, né? Como que eu posso publicar um livro, né? Então eu tenho até aqui alguns, né? Eu trouxe aqui alguns só para você dar uma olhada aqui, ó. Tem alguns livros que eu publiquei, todos eles são de minha autoria. Então são alguns livros que eu pude chegar hoje no resultado final. E eu vou te falar uma coisa, meu irmão. Coisa boa é você pegar o livro na mão, né? Quando você pega o livro ali, você tem o seu nome na capa, né? Você olha você ouve o barulhinho das páginas. Isso é algo muito, muito satisfatório. É como um filho que nasce, né? Então, como começou essa minha jornada? Eu quero compartilhar com você nesse início. Eu trabalhei com discipulado, sempre essa veia do ensino pulsou no meu coração, né? E eu estava
recebi uma missão do meu pastor, né, da igreja que eu congregava na época, aproximadamente 2015, há uns 7, 8 anos atrás, e eu recebi uma missão. O pastor falou assim: eu quero que você trabalhe com os novos convertidos, aqueles que vão se batizar. Então você vai fazer um discipulado com eles. Eu falei, amém, glória a Deus. E aí eu comecei a trabalhar ali os conteúdos e eu falei, não é possível, eu não vou falar só sobre o batismo, né? E ali eu comecei a trabalhar um pouquinho mais os temas que são importantes para a fé. Eu comecei a falar sobre salvação, sobre o poder de Deus, e comecei a concatenar ali tudo numa apostila, né? Numa apostila de um espiralzinho ali, que eu comecei a trabalhar com esses novos convertidos. E durante alguns anos, acho que 2 anos, se eu não me engano, nós tivemos ali o privilégio de batizar, descer as águas, mais de 40 pessoas. Então 40 pessoas passaram por esse processo de discipulado. Então, um dia eu falei, eu quero ser um pouquinho mais profissional naquilo que eu estou fazendo. E aí foi um dia que eu conheci uma gráfica. E naquela gráfica eu falei assim, aí eu falei com a atendente, eu cheguei para a atendente e falei assim, você consegue, é possível publicar, fazer uma impressão de um livro, tipo transformar uma apostila em um livro? Ela falou, não, é possível, a gente faz esse trabalho também. E ali foi quando iniciamos ali os primeiros passos nessa jornada como escritor. E aí saiu a primeira tiragem direto da gráfica, cheio de erros, cheio de dificuldades, assim, diagramação péssima, mas ali nós saímos. Eu nem tenho aquela primeira tiragem, eu devia ter guardado um livro para eu poder guardar de recordação, né? Falar assim, olha o meu primeiro livro, como era, né? E hoje, graças a Deus, a gente conseguiu avançar. Então, eu já tenho essa jornada como escritor e é o que nós vamos aprender hoje aqui, ok? Então vamos em frente aqui, que tem bastante conteúdo, muita coisa boa para você hoje trabalhar, para você aprender. Ó. Antes de nós entrarmos propriamente aqui no assunto, no nosso conteúdo, eu quero soltar aqui esse videozinho que é 1 minutinho. É um vídeo de um podcast que eu participei, tá? E eu só preparei um trechinho aqui para você assistir. Vamos lá. Tomara que o áudio dê tudo certo. Em nome de Jesus, vou só resolver aqui. Vamos lá de novo. Surgiu no nosso coração esse desejo de criar um projeto onde nós vamos poder ajudar pessoas que possuem uma mensagem, possuem um conteúdo de valor, quer trazer um legado, às vezes um testemunho, né? Quantos não tem um grande testemunho de conversão, uma grande libertação e fala assim, puxa, eu sonho um dia poder escrever um livro, né? E não está tão distante, irmãos. O que eu quero dizer com isso é que é possível. Ser escritor é uma responsabilidade. Ser um escritor é você se permitir que a sua mensagem seja escrita. Então, eles tinham uma mensagem, eles tinham um propósito e eles deixaram um legado na sua geração. Esse é o propósito do projeto Escritores do Reino. Então, nós queremos ajudar as pessoas que possuem esse conteúdo de valor a fazer isso trazer uma realidade. Eu não vou dizer que é um passe de mágica, que nem o pastor falou. Eu não vou apertar um botão lá no Canva e vai sair uma capa pronta lá, linda, maravilhosa, para eu poder... Eu apanhei bastante para poder saber qual que é a largura né, a orelha, como que a gente faz. Enfim, tudo isso nós queremos, a partir desse projeto Escritores do Reino, começar a ajudar as pessoas. Voltamos aqui para a nossa apresentação. Glória a Jesus. Coloca aí nos comentários o que você está achando até agora. Falando, pastor Daniel está muito atrapalhado ou não, está uma qualidade legal, né? E isso tudo foi preparado com muito carinho para você. Amém? Então vamos aqui seguir aqui na nossa jornada do nosso podcast. Então, da nossa Masterclass. Então aqui vai ser o nosso
podcast que você já viu. E aqui vamos começar então agora aqui o nosso conteúdo. O que nós vamos falar aqui nesses próximos minutos que nós vamos ter aqui junto? Nós vamos falar sobre esses 8 temas, esses 8 assuntos, tudo o que nós precisamos para escrever um livro. Então, nós vamos falar primeiro da era dos escritores, depois o início da jornada, desenvolvendo a escrita, falaremos um pouco sobre diagramação e capa, publicação e também o lançamento. Então aqui já está uma dica, se você está com papel e caneta na mão, você já pode até anotar esses itens. Aqui é o caminho das pedras, é tudo o que eu preciso para escrever um livro. Desenvolver a escrita, diagramação, revisão, capa, publicação e também o lançamento. Se você tiver alguma dúvida, pode colocar no chat, a nossa equipe vai estar aqui me passando aqui para que a gente possa responder. Então fica à vontade, interaja bastante nessa Masterclass, porque isso vai nos ajudar muito, é um feedback muito bom, muito positivo para nós. Então vamos aqui em frente. A era dos escritores. A era dos escritores. Você viu que eu preparei aqui, ó? Poderia fazer aqui alguns slides mais tipo de tópicos e tal, mas eu decidi fazer aqui os meus slides como se fosse um livro, né? Então, depois nós vamos preparar um PDF com todo esse material e você vai também receber esse PDF se você ficar até o final. Ficando até o final, você vai receber esse PDF. Por isso que eu já fiz aqui de uma maneira que você vai poder pegar esse arquivo, esse conteúdo, e você já vai te ajudar. Então não se preocupe em anotar tudo, porque você vai receber esse material. Então a era dos escritores. Por que eu chamei de a era dos escritores? Porque, meu irmão, quem é um escritor? Como que a gente pode se considerar um escritor? Hoje nós estamos na era dos escritores. Porque hoje todo mundo entra nas redes sociais, todo mundo posta, todo mundo escreve um texto. Então, você não precisa ter um diploma para você, ou você ser publicado por uma grande editora para você se considerar um escritor. Tudo que você precisa é o desejo de escrever. É o desejo de perpetuar a mensagem que Deus te confiou. Irmãos, hoje nós temos uma popularização da tecnologia. Muitas pessoas que você conhece, talvez 80% têm um celular, né? Então, hoje nós temos acesso às redes sociais. Eu sei que às vezes em alguns lugares, mais no interior, em alguns lugares a conexão à internet não é tão boa, mas praticamente todos nós hoje temos esse aparelho, nós temos um celular, nós temos acesso a essa tecnologia. Então, hoje em dia tem muitas ferramentas disponíveis para que a gente possa escrever um livro, por exemplo. Hoje existe o quê? Um empoderamento do escritor. Antigamente, né, as pessoas ficavam presas nas condições das grandes editoras, mas hoje qualquer um pode escrever um livro. Qualquer pessoa pode atingir milhares de pessoas. Mas antes, para você, a gente fez uma enquete lá no nosso grupo falando sobre a principal dúvida, né? As principais dúvidas que as pessoas que estão aqui nessa Masterclass gostariam de aprender ali hoje. E impressionante que a maioria das pessoas que responderam a enquete falaram que sonham em escrever um livro, mas não sabe como, né? Sonham em escrever um livro, tem uma mensagem de valor, tem um conteúdo no coração, mas ainda não sabe como escrever um livro. Então, eu quero te dar aqui já o primeiro passo. Primeiro, você precisa trabalhar a sua identidade. Você pode escrever. Depois, você precisa vencer os seus dilemas, né? Você precisa vencer os seus dilemas. Então, é claro, nós não estamos aqui falando que é fácil escrever um livro. Não, não é fácil. Mas eu preciso vencer a mim mesmo. Sabe, essas expressões como esses dilemas que nós criamos no nosso coração, como, por exemplo, eu não estou pronto para ser um escritor. Meu irmão,
quem é que está pronto, né? Nós vamos ser eternos aprendizes, nós estamos em constante melhoria. Como eu falei, o meu primeiro livro que eu fui lá na gráfica imprimir ficou horrível, ficou péssimo. Hoje nós podemos pegar um livro meu e falar assim, nossa, que tá bonito, né? Tá bem diagramado, tá bem legal. Por quê? Porque é um processo. Então, esse dilema, eu não estou pronto, isso daí precisa ser vencido. Não consigo colocar as minhas ideias no papel. Sabe, eu vou falar aqui algumas coisas que vão te ajudar. Como, por exemplo, a nossa capacidade criativa, ela não está diretamente relacionada à nossa capacidade racional. Então, quando nós começamos a criar algo, são novas conexões neurais que vão sendo formadas no nosso cérebro. Então, eu não consigo pôr as minhas ideias no papel, isso daí é um dilema, porque todos nós conseguimos, né? E até eu vou já dar aqui uma dica, um exercício prático para você. Pega uma folha de caderno, escreve ali, pega um papel em branco, pega uma caneta e comece a escrever aquilo que você está vendo. Por exemplo, eu estou aqui vendo um computador, uma luz, um celular, né, uma câmera. Então comece a escrever o que você está vendo. Você vai ver que no começo você só vai pôr palavras, mas aos pouquinhos você vai começando a preencher essas lacunas e o seu mecanismo criativo ele vai ser ativado com a prática, com o exercício. Então vence esse dilema. Eu não tenho tempo para escrever. Né? Esse aí é um outro engano, porque se nós nos disciplinarmos, certamente nós vamos sim conseguir encontrar um tempo, ainda que seja um tempo curto. E o pior, eu tenho medo do que as pessoas vão pensar. Né? Esse é o pior dos dilemas que precisa ser vencido. O que as outras pessoas vão pensar? Se eu fosse parar nesse dilema, se esse dilema me freasse, certamente eu não teria aí nenhum livro publicado, quem dirá 20, né? Então, o feedback, nós precisamos estar prontos para receber o feedback. Até hoje, nunca ninguém me fez uma crítica, mas a hora que chegar uma crítica, eu preciso abrir o meu coração, e eu sempre falo, né, nos meus seminários, eu não tenho compromisso com o erro, então eu estou pronto a retificar se assim for necessário. Tá? Então a gente precisa vencer o medo do que as outras pessoas vão pensar. Depois, nós precisamos encontrar o nosso propósito. Qual é o seu propósito? Propósito de escrever. Por que você gostaria de escrever um livro? Né? Talvez você tenha um grande testemunho de livramento. Né? Eu tenho um grande testemunho de livramento. Uma vez eu tomei um tiro, né? Tem até uma marca na minha perna, um tiro que eu tomei na perna, e eu relatei esse testemunho em um dos meus livros. Então, o testemunho, ele é uma ferramenta poderosa nas mãos de Deus para poder edificar as vidas. Então, encontre o seu propósito, né? Pelo que você está interessado, o que te atrai dentro do contexto da escrita, né? É claro, aqui nós não estamos, o nosso projeto é Escritores do Reino. Nós não estamos aqui querendo trabalhar uma escrita de ficção, de contos, de romance. Nós vamos trabalhar aqui algo mais específico, é um propósito. Existe um propósito aqui de você ser um escritor do reino. Eu quero falar com você que nunca escreveu. Eu quero falar com você que não sabe nem o que como começar, mas você tem uma mensagem de Deus. Então, Deus, Ele te trouxe hoje aqui nessa Masterclass, porque Ele está te falando com você para que você comece a pôr em prática aquilo que Ele já te falou, porque Ele já falou com você, que você precisa escrever. Então, hoje é esse propósito nosso aqui, sobre o que você gosta de escrever, né? Então, escrever algo por obrigação é tão ruim, né? Tão chato. Eu lembro quando eu fiz a minha monografia da faculdade,
né? Você escreve ali um assunto técnico, um assunto secular e aquilo te leva a uma grande pesquisa. Imagina você escrever algo sobre que pulsa no seu coração, algo que Deus está falando com você. Amém? Glória a Jesus. Então, essa é a era dos escritores. Você precisa vencer os seus dilemas e definir os seus propósitos. Vamos em frente. Hoje tem muita coisa boa aqui para nós. O início da jornada, né? Qual é o primeiro passo que você precisa dar como um escritor do reino? Primeiro, é o seu relacionamento com Deus e com a Bíblia. Deus, ele é a fonte da inspiração. Não adianta eu querer escrever sobre algo que não vem de uma fonte de inspiração. Qual é a minha fonte de inspiração? Minha fonte de inspiração é Deus. A minha fonte de inspiração é a palavra, é a Bíblia. Então eu preciso, o primeiro passo é desenvolver esse relacionamento, mergulhar num relacionamento. Segundo lugar, você deve assumir o que? A responsabilidade, né, pessoal e espiritual de perpetuar a mensagem que Deus te confiou. Eu fico vendo, às vezes, alguns pregadores, talvez seja o seu caso, que não para fazer um esboço da sua pregação. Você medita na palavra, você abre a Bíblia e você prega, mas experimenta começar a fazer um esboço. Eu até tenho um livro que eu concatenei 62 mensagens, 62 esboços, né? Chama Esboços para Pregação. 62 mensagens que eu fui pregando no decorrer da minha carreira, da minha jornada como pregador, e ali eu parei e um dia falei, vou juntar. E hoje esse esboço pode abençoar muitas pessoas, porque aquele que compra o meu livro, e até eu coloco assim na capa, né? Eu coloquei na capa, a palavra não está presa. Então ali os direitos autorais não são meus, ali os direitos autorais é do reino. Então todos ali que tiverem aquele livro na mão podem pregar, e eu quero mesmo é que o Espírito Santo use. Por quê? Porque eu registrei, porque eu escrevi, eu fui lá, eu gastei energia, eu gastei tempo para poder preparar ali um esboço. Então é responsabilidade nossa, né, alcançar vidas com a pregação. E para se tornar um escritor do reino, também requer o quê? Comprometimento. Comprometimento, primeiro, técnico, porque o que hoje você vai aprender aqui é algumas coisas técnicas. É necessário, não tem como fugir. Você precisa ter um comprometimento intelectual e também espiritual. Então, você precisa orar muito, ler muito e falar muito. Quem escreve, lê. E quem escreve também fala. Então você talvez só está ali em um desses pontos ou em dois. Então você precisa se preencher. Orar, ler e falar. Esse é o ponto. Por quê? Porque Deus é a fonte de toda a verdade e inspiração que você precisa para registrar os mistérios que Deus tem te revelado. Só para você ter aqui como um exemplo. Uma vez eu fui num monte, às 4 horas da manhã, e eu tive uma experiência com anjos. Foi uma experiência linda, uma experiência tremenda. E aquilo ficou guardado no meu coração. Mas aí, quando eu fui escrever os livros, e aí eu parei e falei, agora eu vou fazer um estudo sobre o ministério angelical, sobre o ministério dos anjos. E aí o primeiro ponto que eu coloquei foi aquela experiência. Então eu relato ali nesse livro, Ministério Angelical, essa experiência que eu tive, uma experiência pessoal com anjos. Então, olha a importância, né, de nós pararmos para registrar. Hoje, muitas pessoas vão ler ali o meu testemunho dessa experiência, elas vão realmente entender que Deus ainda possibilita experiências como essa, né? Tá, pastor? Beleza, eu já tô orando faz tempo, já leio bastante a palavra, já prego. E agora, por onde começar? Meu irmão, escrever requer paciência. Nós precisamos vencer a ansiedade de querer ver a coisa pronta, de querer, sabe, já sair com um livro feito da noite para o dia. Não, nós precisamos vencer os nossos medos e começar a escrever. Então, escrever sem se preocupar com a perfeição. Não busque perfeição, irmão. Não busque perfeição.
encontre o prazer no processo de evoluir, linha após linha, parágrafo após parágrafo, a cada trecho, a cada, né, porção de escrita que você fizer. Isso tem que alegrar o seu coração, né? Então não se preocupe, não ache que você vai começar a escrever e já vai sair ali um texto pronto, lindo. Não, irmãos, muitas coisas vai pro lixo, muitas coisas você vai deletar, muitas coisas você vai falar assim, nossa, como que eu pude escrever tudo isso, né? Então é necessário que você vença a sua própria ansiedade. Depois, precisa de um planejamento. Nada na vida, tudo na vida que nós fazemos sem planejamento tem uma grande probabilidade de não dar certo. Então o planejamento é algo muito importante nesse processo. Então não há uma fórmula mágica para começar, mas você precisa entender que quando você começa a planejar, fazer um bom planejamento para o seu livro, começa a rascunhar o seu livro, então você vai ter aí um caminho eficiente. E aqui eu já vou começar a dar aqui 2 ferramentas que eu particularmente uso e que são importantíssimas para esse processo de planejamento, que é o Mind Master e também o Trello. São 2 ferramentas gratuitas, né? Esse primeiro Mind Master é uma ferramenta de mapa mental. Então você constrói um mapa mental e ali você vai colocando ali as ramificações para você escrever um livro. Isso é uma mão na roda, porque você vai montando a sua ideia macro dentro de um planejamento sobre o que você vai querer escrever. Por exemplo, eu estou escrevendo um livro, eu comecei a escrever um livro que eu vou escrever sobre dons espirituais. Então eu encontrei um propósito, eu falei assim, a igreja ela não é uma instituição tão somente. A igreja ela é um organismo vivo, né? Um organismo espiritual. Então se a igreja é um organismo espiritual, então existe uma necessidade das pessoas quererem aprender sobre dons. Existe muita dúvida sobre dons espirituais. Então, eu decidi escrever. Mas aí, quando eu decidi escrever sobre dons espirituais, então eu passei a ter um planejamento. Eu precisei me planejar. Então, eu pensei, puxa, para falar sobre dons espirituais, eu preciso primeiro falar sobre 1 Coríntios 12, que é onde está ali listado os 12 dons, né? Então, aí eu comecei a rascunhar uma análise ali, versículo por versículo, desse capítulo de 1 Coríntios. Depois eu preciso também falar sobre os 5 ministérios, então eu já fui para Efésios 4, 11. Então, existe um planejamento, né? Existe um caminho que você precisa seguir. Não necessariamente você vai estar travado naquele planejamento e não pode mudar no decorrer. É claro que você vai evoluir no decorrer dessa trajetória. Então o planejamento é muito importante. Depois, desenvolvendo a escrita. Tá, a escrita, irmão, é um instrumento poderoso, né? Que nós temos nas nossas mãos para deixar um legado na nossa geração, né? Alguém um dia lá na frente, na história, vai olhar para trás e vai perceber, vai ver que nós temos um legado para poder trabalhar, que nós deixamos uma história, uma mensagem, né? Então, sempre você vai ter algo para ensinar, sempre você vai ter algo a dizer, sempre você vai ter algo para trabalhar, para passar a mensagem adiante, né? Então, é nossa responsabilidade. Então, começar a desenvolver a escrita é o primeiro passo. Você precisa começar. Então, como começar? Por onde começar? Primeiro, divida os seus assuntos por capítulos, né? Comece a trabalhar grandes, é de fora para dentro, é do macro para o micro, né? Não se preocupe em já desenvolver um texto lindo e maravilhoso. Comece a fazer os tópicos, né? Os capítulos, pense em capítulos e comece a não se preocupe com o resultado final, né? Comece a escrever. Algumas pessoas pensam que é necessário você ter uma ordem obrigatória, assim, começar do capítulo 1, 2, 3, 4, 5... Não, irmãos. A ordem nem sempre é tão necessária. Você precisa permitir que a inspiração flua na hora que você estiver escrevendo e na hora que você também estiver pesquisando. Então imagina, eu estou lá pesquisando sobre dons espirituais
E ali eu começo a ler tal, estou lendo uma teologia sistemática sobre pneumatologia e de repente eu leio ali algo que é muito importante para falar sobre a doutrina do Espírito Santo. Aí eu olho e falo assim, meu Deus, eu tenho um livro lá no capítulo tal que eu falo sobre a personalidade do Espírito Santo, então eu vou parar agora o que eu estou fazendo para poder olhar para esse capítulo que eu estou escrevendo lá no outro livro que está lá na gaveta e vou escrever sobre o Espírito Santo. Então, dê liberdade para a sua inspiração. Não fique preso. Se você, sentiu o desejo de escrever lá do capítulo 10 do seu livro, mas você está no capítulo 2, escreva. Vai fazendo pequenas porções, né? Se permita escrever. Né? E principalmente, irmãos, defina uma meta diária para você escrever. Coloque ali 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, meia hora, 1 hora, não importa quanto, mas defina uma meta e corra atrás dessa meta. Requer disciplina, você precisa trabalhar isso dentro do seu coração. A técnica, ela se desenvolve. Ninguém nasceu sabendo. Né? Talvez hoje você pegue uma folha em branco e você fica ali desesperado, você não sabe por onde começar. Mas a partir do momento que você começa a evoluir, você vai começando a ver o resultado, né? Você começa a ver que realmente Deus está te ajudando a escrever. Amém? Você que é um pregador, pega um esboço teu, ouça a pregação. A gente, hoje com essa era das lives, né? Quantas são as pregações que nós transmitimos na hora do culto? Depois ouça, pega um aplicativo, entra no seu celular e baixa um aplicativo de transcrição de áudio. Isso daí é muito legal, porque eu já fiz isso, eu peguei lá a minha pregação e aí eu coloquei no computador, peguei o meu celular nesse aplicativo de transcrição de áudio, qualquer um, você coloca lá na sua loja lá de aplicativos, coloca lá transcrição de áudio. Aí eu coloquei do lado do computador, então aí eu pus na velocidade 0,75 para eu falar um pouco mais lento lá no vídeo gravado e soltei e ele começou a escrever tudo que eu estava falando. Então um texto, é claro, mais bruto, ele já começa a ser produzido. Eu não vou ter ali o resultado final, não vou fazer a cópia da minha pregação, mas eu começo a pegar aquele conteúdo e ele fica bruto, é claro, ali você está pregando, você fala às vezes né, fica falando né, então, e aí o aplicativo vai transcrever também o seu né. E aí você vai deletar, você vai trabalhar o texto, mas você já tem uma massa de texto, né? Então se você não sabe por onde começar, já começa por aí, né? Pega um texto, uma pregação sua e escreve. Ou pega o aplicativo próprio de gravar texto, você vai, nesses aplicativos de transcrição de áudio, você tem como ditar, né? Você faz o ditado. Aí você começa a falar os seus pensamentos e ele vai escrevendo, daqui a pouco você pega essa porção de texto e começa a trabalhar nele. Gênero literário. Esse ponto aqui também é importante para nós. O gênero literário, ele são assim, todas as modalidades literárias, elas têm ali um propósito, são influenciadas pelo propósito da escrita, né, como eu coloquei aqui. Mas existem duas grandes modalidades que é chamado nesse mundo literário de ficção e de não ficção. Como nós estamos trabalhando aqui esse tema Escritores do Reino, você pode até desejar escrever um livro sobre ficção. Só que você vai fazer uma ficção talvez baseado no seu testemunho, né? Você talvez queira não se identificar no seu testemunho e você pode deixar fluir a criatividade também, acrescentar ali num contexto de ficção. Mas para nós, a dica aqui sempre vai ser a não ficção, né? Escritores do Reino tem a ver com você ter um conteúdo de valor e você querer passar adiante esse conteúdo. Então, aqui eu dividi em 4 tipos de gêneros literários. Primeiro, o didático. Pode ser discipulado, pode ser pastoral. A maioria dos meus livros eles são didáticos, né? Então, eu peguei os meus esboços, eu trabalhei notas de rodapé, eu deixei eles prontos para um propósito, formar arautos. Então, hoje, se você comprar um livro meu sobre batalha espiritual, você vai ter ali um esboço para que você possa ministrar aquele assunto que eu
escrever ali no livro. Então, vários dos meus livros são assim. E tem alguns que são livros mais, talvez um pouco mais trabalhado, vamos dizer assim, de fazer assim um pouco mais complexo, né? Mas a minha ideia dos meus livros são ter uma escrita simples e didática, porque eu sou mestre, né? Talvez você não seja mestre, mas você tenha ali o desejo de expressar. Então tem o didático, tem o teológico, né? Dentro do teológico a gente pode falar de um assunto temático ou exegético ou até expositivo. Eu quero falar aqui sobre a armadura de Deus, Efésios 6. Então ali você pode falar ali uma exposição de Efésios 6, como eu vou fazer em 1 Coríntios 12. Pode ser um testemunho biográfico da sua vida ou com um propósito evangelístico. Pode ser um devocional temático sobre oração, sobre cura interior, né, motivacional, por que não? Né? Cura, não é autoajuda, é ajuda do alto. Né? Então você pode talvez ajudar muitas pessoas trabalhando temas como esse. Então já estamos aqui caminhando aqui para a nossa parte um pouco mais técnica, que depois que eu escrevi, né, tá lá, a minha escrita tá pronta, meu texto já está produzido, e agora? O que eu vou fazer? Agora você precisa entender que existe um processo de diagramação. O que é diagramação? Diagramação é mais do que simplesmente um layout do seu livro. A diagramação, ela vai trabalhar vários aspectos. Então, a gente tem aqui o tamanho do livro, né, as margens, qual que é o espaçamento, qual é o tipo de fonte. Você sabia que para livro existe uma fonte que chama fonte com serifa, né? Essa fonte com serifa, ela vai trazer um pouco mais de fluidez na leitura, né? Então a pessoa tem o seu olho fica um pouco mais confortável dentro desse tipo de fonte. Então nós temos ali o cabeçalho e rodapé, capitulação, estilos, né? Então tudo isso faz parte de uma técnica, né? Eu bati muito cabeça, que nem eu falei, né? Eu comecei a pesquisar, comecei a aprender, mas é necessário, não dá para você fazer um trabalho de qualquer jeito, tá certo? Então, a diagramação é algo importante. Olha o que eu coloquei aí, um mesmo conteúdo, deixa eu vir mais para cá, tá aqui, ó. O mesmo conteúdo pode ter um resultado completamente diferente de acordo com a maneira com que ele foi diagramado, né? Então, existem tipos de diagramação, né? A parte interna do livro, né? Que tudo isso, a diagramação vai trabalhar a parte interna do livro, que a gente chama de miolo, né? O miolo do livro. Então, todas as páginas que compõem aquela obra, elas precisam passar por esse processo de diagramação. E existem alguns tipos de formatos, alguns tipos de diagramação que é uma maneira diferente de fazer. Então, nós temos o livro físico, né? O livro físico, por exemplo, para as margens internas do livro, elas precisam ser maiores do que as externas, porque no meio do livro vai a cola, né? Então precisa ter ali uma medida exata. Uma monografia vai trabalhar um formato diferente, talvez um pouco mais A4, numa proporção diferente, né? Uma monografia vai seguir as regras da BNT. Isso também é uma dúvida que muita gente tem sobre a diagramação, que pastor, mas eu preciso fazer uma diagramação dentro das regras da BNT? Se você for fazer uma monografia de faculdade, sim. Mas se você for escrever o seu livro para servir a Deus, você não precisa fazer uma diagramação nas regras da BNT. Um e-book vai ser uma diagramação diferente. E o EPUB, você já ouviu falar sobre o EPUB? EPUB é aquela leitura digital que você vai tocando na tela, ele vai tipo virando a página, aquela tela fundo preto, tipo que os Kindles, né? Aquele aparelhinho da Amazon Kindle, que você consegue ler os livros. Então tudo isso é um formato que é chamado de EPUB. Então tudo isso traz dentro desse mundo, desse universo da diagramação. Existem técnicos que fazem isso, mas você pode aprender. Existem algumas ferramentas
que são utilizadas para diagramação. Primeiro, o Adobe InDesign. Esse programa é um programa pago. Um diagramador profissional ele vai usar esse InDesign. Né? É um programa específico para esse tipo de formatação, de diagramação. Ele é como se fosse um Photoshop da vida, só que voltado para a diagramação. Só que nós temos também o Word, né? O Word, o velho e bom Word. Hoje em dia, se você perguntar para um diagramador, para uma editora, falar assim, eu consigo diagramar o meu livro no Word? Aí vai falar, não, você não vai conseguir, porque né, precisa de uma técnica, precisa estar no InDesign. Eu quero desmistificar isso, meu irmão. É possível. Todos os meus livros eu faço no Word. Eu não faço olhando, não tenho dinheiro para pagar um programa específico para fazer diagramação. Então eu faço no Word. Então é possível? É possível. Fazer no Word, sim. E até no Canva, né? O Canva é uma plataforma, uma outra ferramenta gratuita aqui para você. Aquela menina lá, atendente da gráfica, ela que me apresentou o Canva. Que eu mandei uma capa no PowerPoint com baixíssima resolução, qualidade péssima, sem medida nenhuma, e ela falou, olha, por que você não usa o Canva? E aí ela me apresentou. Hoje eu faço até e-book pelo Canva, né? Essa apresentação que você está assistindo aqui foi feita pelo Canva. Então, o Canva é uma bênção de Deus, gratuito. Você se cadastra lá, você faz o seu login e senha, você usa lá vários recursos. Tem alguns recursos que são premiums, né? Mas o que está gratuito lá é possível você trabalhar. Agora falar aqui rapidamente sobre revisão e capa, né? A revisão é uma das etapas mais importantes de escrever um livro. Né? Às vezes as pessoas travam na escrita do seu livro porque elas começam a querer revisar na medida que você está escrevendo. Meu irmão, esse é o pior erro que você comete. Por quê? Que nem eu falei, existe uma parte do cérebro que é a parte criativa. Então, quando você aguça a sua criatividade, quando você começa a criar novas conexões neurais no seu cérebro para poder desenvolver a criatividade, é uma outra região do cérebro que é diferente da parte racional. Né? Quando você revisa, você está usando a parte racional do seu cérebro, você está ali querendo construir algo que é racional, quando na verdade você precisa desenvolver primeiro a parte criativa para depois vir e fazer a revisão. Então não é o mesmo momento. Você primeiro escreve, deixa fluir. Depois você vai fazer uma diagramação, que foi o que a gente passou. Essa é a sequência, esse é o passo a passo. E depois você vai fazer a revisão. Porque até para revisão já é necessário já estar diagramado, porque você já vai ter uma visão já quase parecida do resultado final. Então, a revisão são em duas partes. Primeiro, revisão primária. Qual é o que nós chamamos de revisão primária? É uma revisão detalhada sobre a ortografia, né? Sobre as questões ortográficas que você escreveu. Então, erros de palavras, de conjunções, enfim. Ali o revisor que fizer uma revisão primária, ele não vai estar muito preocupado em querer alterar as ideias do texto. Ele vai querer trabalhar os argumentos que o autor escreveu. Não, ele vai simplesmente olhar para a questão mais técnica, ele vai ter uma visão detalhada ali da parte mais ortográfica do seu conteúdo, do seu texto. E a segunda revisão? A segunda revisão já vai ser um pouquinho mais voltada para essa questão da fluidez do texto, né? O seu texto está numa boa fluidez, as construções dissertadas estão ok, as conjunções verbais estão legais, então tudo isso, essa revisão secundária que vai estar trabalhando. E a capa, né? A nossa capa, que é a nossa embalagem, a nossa capa é a embalagem do nosso livro, é o primeiro contato que o nosso leitor vai ter com o nosso livro. Então a capa é muito importante. A capa, uma capa bem feita, uma capa que transmite a alma do seu livro, né? A pessoa, ela tem vontade de mergulhar, de abrir o livro, né? Quando vê uma capa que chama atenção, ela quer abrir o livro para poder ler o que está dentro. Então, é muito importante, né? Quando nós falamos de capa, nós estamos falando
desse contato que vai incitar o leitor a seguir em frente com o seu livro. Então a capa é formada aqui por 5 partes. Uma capa tem 5 partes, irmãos. Primeira capa, né, que é essa capa que a gente vê. Depois tem a primeira orelha, né, que vai ter ali talvez uma sinopse do seu livro, ali algum texto que vai estar falando mais ou menos algumas coisas sobre o seu livro. Aí tem a lombada, que é aquela parte do meio, né? Vou pegar um aqui só para a gente exemplificar. Então aqui, ó. Então essa daqui é a primeira capa, essa daqui é a lombada, essa daqui é a primeira orelha, né? Ó. Essa aqui é a primeira orelha e essa daqui é a segunda orelha, que vai ter aí uma mais biografia. Eu sempre coloco os meus outros livros. E a quarta capa, que é a capa traseira, que vai estar aí no seu livro. Tá certo? E por fim, a publicação, né? Agora é o ponto que muita gente trava, né? Eu tenho já meu livro, já fiz toda essa parte de diagramação, de revisão, já fiz a minha capa, tá lindo, maravilhoso. E agora, como que eu publico meu livro, pastor? Você vai publicar de várias formas. Então, se a gente fosse olhar para trás, há uns 15 anos atrás, por exemplo, a única maneira de publicar um livro era você mandar o seu livro através de um agente literário para uma grande editora, para um grande grupo editorial. Então isso era um desastre, porque era um mercado altamente competitivo, saturado com milhares e milhares de livros na fila para serem consultados ali e trabalhados, e os escritores esperando, né, ansiosamente que o seu livro se destaque no meio de uma grande multidão. Mas, meu irmão, felizmente, com tantas opções hoje disponíveis, é fácil publicar um livro, né? É fácil você saber qual é o tipo. Então vamos lá, quais são os tipos de publicação? Primeiro, publicação tradicional, da editora tradicional. Você vai pegar o seu livro, você vai entrar no site da editora e você vai mandar o seu PDF. Vai falar assim, olha, eu tenho um livro que eu gostaria de saber se a editora tem interesse. A editora tradicional, ela vai investir no seu livro. Então, talvez você fique ali 1 ano aguardando um tipo de resposta. Eu mandei alguns livros meus para algumas editoras, algumas eu estou esperando até hoje, e outras me responderam, olha, infelizmente o seu livro não está de acordo, tal. Nós temos as editoras prestadoras de serviço. Agora que eu estou mexendo nas redes sociais muito com essa questão de livro e tal, não para de aparecer coisa para mim de editoras. Essas editoras são chamadas de prestadoras de serviço. Por quê? Porque o investimento vai ser seu, vai ser do autor. Elas estão interessadas em vender o serviço dela, vender a diagramação, vender a revisão, tudo isso, e também a publicação, né? E temos a terceira opção, que é a minha, e é a que eu quero ensinar para você, que é a autopublicação. Então hoje nós podemos nos autopublicar, né, de maneira muito abençoada, e isso vai ser muito... eu consegui, né? Consegui aqui 20 livros publicados. Dentro desse processo de publicação, nós não podemos deixar de falar sobre o registro literário. Nós sabemos que, infelizmente, existem pessoas mal intencionadas, né? Então, existem pessoas que fazem plágio, simplesmente, né? E o registro literário, ele vai proteger o autor com os seus direitos, vai dar os direitos autorais. Então, os direitos de um escritor sobre a sua obra, ele inicia a partir do momento que é materializado, né? Então, se você tem o seu livro saiu do papel, você já tem garantia. Quando você transforma uma obra intelectual em algo físico, em algo tangível, então você já é o proprietário desse. Quando eu falo tangível, eu estou falando até também no digital, tá, irmãos? Então, se você tem lá o seu livro, está fechadinho, acabou a publicação, já está pronto para ser publicado, você precisa registrar, tá?
Registro do ISBN, tem gente que nem sabe o que é isso. O que é esse ISBN? É como se fosse o RG do livro. Então é um código, é um padrão internacional de numeração. Então hoje se eu for mandar meu livro para uma Saraiva da vida, uma loja, eu preciso ter o código de barras com o código do ISBN. Né? O ISBN também hoje já está mais acessível de adquirir esse código. Antes nós tínhamos que mandar por correio lá para Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, mandar o nosso livro impresso numa apostila, alguma coisa assim, mandar por correio, preencher um formulário, um protocolo, pagar uma taxa absurda para poder mandar para eles te devolverem e te darem o seu ISBN. Hoje a coisa está mais fácil do que isso. E por último aqui, dentro desse processo de publicação, a ficha catalográfica. O que é ficha catalográfica, pastor? Eu preciso disso? Precisa. Existe uma lei, que é a lei, tá aqui, ó, se você ver aqui, ó, um pouquinho mais aqui, a lei 10.753 de 2003, que ela é chamada de a lei do livro, né? A lei do livro. Então lá ela obriga qualquer tipo de obra publicada, ela tem que ter uma ficha catalográfica. Se você pegar qualquer livro, você vai abrir ali numa das primeiras páginas, você vai ver essa ficha catalográfica. O que é a ficha catalográfica? São registros, são informações da obra, né, que vão estar ali descritas, que tem um padrão que ali é feito geralmente por bibliotecários, né? Então é necessário fazer essa ficha catalográfica também. E por último, para finalizar aqui nosso conteúdo de valor, nós temos o nosso lançamento, né? Após finalizar o livro, muitos escritores se perguntam, e agora? Terminei o livro, revisei, fiz tudo isso, fiz a minha capa, registrei, e agora? Aí agora a pessoa precisa entender que é necessário fazer um lançamento. Porque desses 20 livros que eu fiz, eu confesso que eu ainda não tinha essa expertise de pensar num lançamento. Lançamento é o marketing do seu livro, né? Então você precisa trabalhar o marketing do seu livro. Eu gosto de falar que é cuidar do seu jardim, né? Hoje, os livros que eu não fiz lançamento, é como se eu tivesse com aquela coisinha do correndo atrás da borboleta, sabe? Então eu fico lá correndo atrás das borboletas para que uma ou duas compre os meus livros. Quando nós fazemos um lançamento bem planejado, nós passamos a cuidar do nosso jardim para atrair as borboletas. É diferente, né? Eu não vou atrás das borboletas, é as borboletas que vêm atrás de mim. Então, esse é um processo que começa não quando eu termino o meu livro. É um processo que começa quando eu decido começar a escrever, né? Então, a gente tem uma construção de autoridade, né? A gente precisa construir uma autoridade. Então, dentro desse processo de lançamento, nós temos o aquecimento, a pré-venda, o lançamento e também o pós-lançamento. Tudo isso aqui é voltado mais para o marketing do seu livro. É extremamente necessário e importante. E agora, para concluir, você vai passar por todas as etapas possíveis e imagináveis para publicar o seu tão sonhado livro. Você vai precisar se empenhar, meu irmão, minha irmã, você vai precisar se empenhar, você vai precisar se empenhar para não desistir, para não vencer a procrastinação. Você vai revisar várias e várias vezes o seu livro, você vai ler 1 milhão de vezes, né? Mas creia, irmãos, creia que você vai ter esse livro impresso na sua mão e pronto para ganhar o mundo, pronto para levar a mensagem do reino. Agora que você aprendeu, né, tudo isso que eu estou falando aqui para você, esse caminho das pedras, como eu disse no começo, aqui existem um passo a passo, tudo isso aqui que eu estou falando aqui é um caminho das pedras que você vai estar pronto para ser um escritor do reino. Amém? Glória a Jesus. Então esse foi o conteúdo que eu me esforcei aqui para trazer aqui de uma maneira bem legal para você. Mas antes de finalizar aqui, eu quero falar sobre quanto que você gastaria. Você já parou para pensar quanto que você tem ideia? Você tem ideia de quanto você gastaria contratando especialistas para publicar um livro? Como eu disse, né, as editoras
prestadoras de serviços, elas estão aí o tempo todo te procurando. Se você começar a se cadastrar em grupos nas redes sociais, de escritores, vai aparecer, vai chover anúncio de editoras prestadoras de serviço. Você sabe quanto que custa? Eu fiz aqui uma ideia, tá, irmãos? Eu não tô aqui para dar aqui algo tão preciso, porque isso varia demais, né? A gente está falando de algo intangível, então quando a gente tem algo intangível, a gente acaba tendo uma dificuldade de estabelecer ali um padrão. Mas eu tenho aqui algumas pesquisas que eu quero te falar o quanto você vai gastar se você for contratar alguém para fazer tudo isso que eu te falei agora. Primeiro, você terminou o seu livro, então você precisa do quê? De um diagramador. O que um diagramador profissional, quanto que ele vai te cobrar? Ele vai te cobrar aproximadamente R$12 por página diagramada. E não é a página que você escreveu, porque às vezes você escreve no Word A4 e vai dar lá, sei lá, 30 páginas. Quando ele for fazer a diagramação, essas 30 páginas vai virar, sei lá, 90, 100 páginas. Então ele vai te cobrar R$12 por página diagramada. Então vamos imaginar aqui um livro com 100 páginas. Então 100 vezes 12, R$1.200. Se você for pagar para um diagramador, você já teria aí esse gasto, né, de R$1.200 só para deixar o seu livro no formato de um livro diagramado, tá? Depois, o que você ia precisar? De um revisor, de uma revisão. Então, o revisor, como nós falamos, né, a revisão precisa ser duas, né? Precisa ser a revisão primária e a revisão secundária. É claro, você pode fazer uma revisão única se você quiser, mas o mais recomendado é você fazer duas revisões. Então, quanto que um revisor vai te cobrar? O revisor, ele não vai te cobrar por página, ele vai te cobrar por lauda. O que é uma lauda? Uma lauda é a contagem de 1000 caracteres sem espaço. Então no Word você até consegue ver essa conta, fazer essa conta lá no Word, você tem só clicar lá num botãozinho lá, você já sabe quantas laudas tem o seu livro, quantos caracteres sem espaço tem o seu livro. Então um revisor vai te cobrar aproximadamente R$7, talvez menos, talvez mais, R$7 por lauda. Então nesse livro de 100 páginas que a gente está aqui imaginando, poderíamos pensar que mais ou menos 60.000 caracteres. Então seria 60 laudas vezes 2, né, vezes duas revisões, você gastaria aqui R$840 com a revisão do seu livro, aproximadamente, tá? Depois, o que mais? Agora eu preciso da minha capa, né? A capa é algo muito importante. E um capista, né, dentro desse mercado editorial, nós chamamos de capista, esses profissionais. Então o capista, ele vai te cobrar entre 150 até R$1.000 uma capa, dependendo da complexidade, dependendo do nível de profissional que é, né? Então ele vai te cobrar entre 150 e R$1.000. Então vamos pensar aqui, vamos imaginar uma capa bonita, bem feita, bem produzida, que custaria uns R$350. Você ia gastar aí mais R$350 com essa capa. Os registros, né? Todo esse processo que eu falei do registro, né? Então tem aqui o registro literário, que é para você ter o direito autoral da sua obra. Você tem aqui a ficha catalográfica, o ISBN, código de barras. Então todo esse processo também de registro, uma editora prestadora de serviço, ela te cobraria algo em torno aí de uns R$300 para fazer todo esse registro. E também, claro, ela vai cobrar ali um serviço, né, técnico, porque a informação tem valor. Quem sabe o caminho das pedras vai gastar menos. Quem não sabe vai acabar gastando mais e pagando para obter algo que é importante, que são esses registros do seu livro. Depois, a publicação, né? Hoje em dia, irmãos, a ideia de você ver o seu livro na Saraiva, né, eu dei o exemplo aqui da Saraiva, é algo que já está um pouco ultrapassado. Hoje em dia, se você for comprar um livro, dificilmente você vai numa livraria. Você vai abrir o seu celular, você vai abrir o seu notebook, seu computador, você vai pesquisar, porque o alcance do digital hoje popularizou.
A gente às vezes compra, irmão, eu fico impressionado com isso, eu compro às vezes alguma coisa no Mercado Livre, chega no dia seguinte. Teve compra que eu fiz que, dependendo do horário, chegou no mesmo dia, aquilo que eu comprei no Mercado Livre. Então, isso está muito agora maduro dentro do mercado, o e-commerce. Então, a publicação, ela precisa estar no digital. É claro, ela pode estar também no físico, nas lojas, aí o investimento vai ser ainda um pouco maior. Mas, se você tiver a sua obra para ser publicada no digital, talvez você vai ter um custo aí, vai variar pela quantidade de plataforma que você vai querer pôr o seu livro para venda, né? Então os famosos marketplaces, né? Então você vai ter aí, vamos imaginar que eu vou colocar o meu livro em 3 plataformas para poder ter um alcance maior. R$100 em torno vão te cobrar, porque precisa de uma técnica para você subir, você precisa ter toda uma questão para publicar o seu livro. Então você gastaria aí mais ou menos uns R$300, entre 200 e 300 reais com o seu especialista para você publicar. E ainda, se você fosse pagar, você ia ter que imprimir, né, o seu livro. Né? A impressão ainda é um custo muito alto. Eu imprimo os meus livros, né? Hoje eu já tenho um pouquinho melhor isso maturado, já sei mais ou menos o caminho das pedras, então para mim acaba sendo um pouco mais fácil. Mas se você fosse contratar uma editora, a editora ela vai ter uma gráfica parceira, que te exigiria uma tiragem mínima na gráfica. Então nós teríamos aí, sei lá, vamos imaginar aqui, tá? Claro, isso aqui eu tô só aqui trazendo aqui um pensamento aqui com você, mas se a editora te exigisse 50 exemplares, a um custo de mais ou menos R$22, é claro, você depois teria esses livros para poder também vender e ter ali o seu retorno, mas vamos imaginar R$22 cada exemplar, vezes 50, você teria um custo de R$1.100 para você imprimir 50 exemplares, por exemplo, nessa nossa ilustração. Por fim, quanto que você vai gastar? Olha esse menininho aqui com o livro na cabeça. Né? Aqui, eu gastaria aproximadamente R$4.090 aqui, nessa continha que nós fizemos aqui, para investir contratando terceiros, né? Contratando terceiros. Então, se você tem esse investimento, você tem essa grana, fala assim, pastor, estou aqui ajuntando esse dinheiro aqui para publicar meu livro e eu já estou disposto a gastar, esse vai ser mais ou menos o gasto que você vai ter para você tirar o seu livro do papel, da sua mente e fazer ele virar um livro nas suas mãos, né? Aqui, né, publicado e registrado e tudo mais. Amém, irmãos? Esse era o conteúdo que eu queria passar aqui para vocês. Né? Eu acho que eu me esforcei bastante para trabalhar aqui um conteúdo de valor. Esse foi o meu objetivo. Eu falei para a equipe, né? Agora a gente tem uma equipe, né? Porque ninguém faz nada sozinho e eu entendi isso, né? Precisamos ter pessoas nos ajudando. E nessa equipe, eu falei assim, eu quero entregar um conteúdo de valor, eu não quero simplesmente fazer uma aula gratuita, pensando que, eu vou falar lá um pouquinho, vou enrolar. Não, eu dei aqui para você o caminho das pedras. Tudo que você precisa está gravado aqui nesse vídeo, está nessa aula. Mas agora eu queria aqui, em nome de Jesus, te pedir 10 minutos a mais aqui do seu tempo. Agora são 9h20, então eu prometo que a gente vai encerrar essa aula 9h30, mais tardar 9h35, eu quero 10 minutinhos da tua atenção e eu quero te dar um presente se você ficar até o final, tá? Ó, então você já ficou até agora, né? Tô vendo aqui que tem bastante pessoas aqui conectadas na live e eu vou te dar 3 presentes. Primeiro, o acesso ao Drive do Escritores do Reino. O que é o Drive do Escritores do Reino? É uma pasta na rede, no Google, que nós vamos disponibilizar alguns materiais lá. O que vai entrar lá é surpresa, vai ter algum no decorrer desse processo, né, desse projeto Escritores do Reino, eu vou disponibilizar ali alguns materiais, então você vai ter acesso a essa pasta. Então a hora que você entrar lá na pasta, você vai ter a permissão para fazer download dos arquivos. Eu vou te dar o PDF desse slide
dessa Masterclass, do slide de tudo isso aqui que você viu na tela. É claro, você só não vai me ver, né, aqui, mas você vai ver o slide de tudo isso que estava ali escrito naqueles livrinhos, lá no conteúdo, você vai ter esse PDF e vai ter uma surpresa especial se você ficar até o final, mais 10 minutinhos comigo. Então vamos aqui, vamos lá, vamos em frente. Eu quero apresentar aqui, irmãos, um projeto. Eu acho que assim, esse projeto ele tá tomando uma proporção maior do que até eu imaginava. Então, quando Deus colocou no meu coração esse desejo de ensinar outras pessoas, eu falei, puxa, se eu conseguir, né, tem 20 livros publicados, se eu conseguir, eu preciso ensinar quantos homens e mulheres de Deus que têm um conteúdo de valor que podem também fazer isso que eu faço. Um dia, vou até abrir um parênteses aqui rapidinho, um dia eu estava na igreja, tá? Eu estava lá e o pastor Charles, lá nosso pastor, estava pregando sobre os 5 ministérios. Aí estava falando sobre o ministério do apóstolo, o ministério do profeta, e eu tenho um livro que chama os 5 ministérios, né? Que é esse daqui, ó, Ministério Quíntuplo, né? Esse livro eu falo sobre os 5 ministérios. Eu estava lá na igreja assistindo lá a pregação, tal, muito conectado com tudo aquilo, porque eu tenho isso no livro. Aí de repente o meu celular tocou uma notificação. Aí eu peguei o celular, eu olhei assim, aí tinha lá, parabéns, você vendeu o seu livro. Aí eu, uau, vendi meu livro? Aí eu, qual é, né? Qual será? Aí quando eu cliquei, ele apareceu que eu tinha vendido 20 livros, o Ministério Quíntuplo. De uma vez, 20 pessoas, uma pessoa, um pastor provavelmente, entrou lá no site, no link, e ele comprou 20 livros de uma vez só. Isso alegrou tanto o meu coração, foi algo profético. Por quê? Porque eu pensei, puxa, Deus está levando essa mensagem, esse conteúdo de valor que Ele me deu, Ele está levando para lugares que eu nem imagino, está tendo um alcance. Talvez seja um pastor que viu o conteúdo e falou, eu vou ministrar esse conteúdo para os meus obreiros, e isso alegrou o meu coração. Então, algumas pessoas que eu divulgando no orgânico aqui, né, essa Masterclass, e algumas pessoas até me falaram, mas quanto que vai custar o curso, né? Eu falei assim, meu Deus, mais um curso, a gente está ainda aqui pensando, né, em fazer uma aula gratuita, e já tem pessoas pensando em um curso, e aí veio essa ideia no coração, esse desejo de criar uma jornada, né? O que eu passei aqui hoje para você foi algo, assim, o caminho das pedras. Essa foi a minha proposta, tá? Eu queria passar o caminho das pedras, do que você precisa para fazer o seu livro, para tirar da sua cabeça, para pôr para transformar a sua ideia num livro. E aí nós começamos a nos juntar como equipe, e aí nasceu esse projeto Jornada Escritores do Reino. Então essa jornada é uma jornada que nós estamos elaborando para que seja um curso, né? Para que seja um curso para que você possa ser acompanhado nessa jornada. Nós queremos continuar, não ficar só nessa aula gratuita, porque é muito conteúdo. Que nem, por exemplo, eu falei sobre a questão da diagramação, mas eu não poderia aqui em 2 horas, em 1 hora, entrar no Word, te mostrar qual que é a fonte mais adequada, qual que é o espaçamento, porque senão a gente ficaria aqui até de madrugada, né? Então, nós precisamos trabalhar esse conteúdo. Então, por isso que nasceu esse projeto, Jornada Escritores do Reino. Eu preparei para esse caminho, né, um caminho para essa jornada. Então, o que nós idealizamos? Nós vamos ter aqui uma jornada de 60 dias, 60 dias de acompanhamento. Quando nós pensamos em um livro, geralmente nós damos um prazo máximo para nós mesmos, né? Isso é uma meta que você e eu precisamos aprender a fazer, de 6 meses no máximo. 6 meses, no máximo. Porque tem gente que está escrevendo um livro já fazem 10 anos, né? Então, nesse caminho da jornada, eu quero pelo menos tentar alcançar tanto aqueles que já têm um conteúdo já escrito, já têm um trabalho já mais ou menos já encaminhado, e aqueles que estão começando do zero. Então, por isso que essa jornada de 60 dias de um acompanhamento. Depois, nós vamos trabalhar uma aula ao vivo por semana. Então, toda quarta-feira nós vamos nos reunir online e nós vamos trabalhar esse conteúdo que nós vamos trabalhar na aula de maneira mais aprofundada. Nós vamos ter alguns desafios práticos,
nós vamos aprender a utilizar as ferramentas. Então eu falei aqui do Mind Master, eu vou entrar lá com vocês e vou mostrar como que eu fiz um mapa mental, como que né, vou pegar na mão mesmo, a gente vai ter uma aula sobre isso, né, sobre essa questão e também um plantão tira dúvidas para a gente poder expandir essa comunidade, esse relacionamento, né? Eu quero tornar esse projeto algo que vai alcançar muitas vidas, muitas pessoas. E hoje, meu irmão, no orgânico é algo muito complicado, é algo muito difícil de ser trabalhado. Então a gente precisa expandir, a gente precisa se profissionalizar. E aí por isso que nós temos aqui a nossa equipe de plantão, que está aqui nos ajudando em tudo isso, construir isso. Meu irmão, eu vou repetir, ninguém faz nada sozinho. Nós precisamos uns dos outros para trazer à existência aquilo que Deus nos proporcionou. Então Deus te deu um conteúdo de valor e você agora tem aqui talvez uma possibilidade. Então o que nós vamos trabalhar nessa jornada? Serão 8 aulas durante 2 meses, né, uma aula por semana. Então nós vamos trabalhar a construção da autoridade. Né, eu sofri muito com isso, quando eu fiquei pensando que eu preciso ficar no anonimato, né? Nós precisamos vencer esse desejo, né? Peraí, deixa eu só pegar aqui que o meu celular ele vai estar meio descarregado aqui, aí a gente vai ficar sem bateria. Mas vamos lá, vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Deixa eu só colocar aqui. Então eu precisei vencer esse meu desejo de ficar no anonimato. Né, porque a gente fica com aquele dilema, né, aquele paradigma, importa que ele cresça e eu que diminua, mas a minha mensagem ela só vai alcançar as vidas se eu sair do anonimato. Então existe uma construção de autoridade. Nós vamos ter uma aula sobre isso, nós vamos ter a aula do início da jornada, então nós vamos trabalhar essa questão da identidade, nós vamos trabalhar essa questão de você realmente entender o seu propósito, né? Vamos trabalhar aqui revisar, desenvolvendo a escrita, diagramar o seu livro, revisar uma revisão com eficiência, né, fazer o design da capa, publicar e registrar o seu livro. Então a gente vai dar aqui o passo a passo, o caminho das pedras efetivo, como que você registra e, por último, fazer aí um lançamento de sucesso para que você tenha um livro que venda. Esse é o conteúdo da nossa jornada. E aí a equipe fez aqui um trabalho de pesquisa e começamos a pensar como que seria isso tudo, né? Então você tem lá R$4.000 se você pagar para alguém fazer. E aí quando começamos a olhar para dentro de casa e começamos a pesquisar algumas coisas, então para ter um acompanhamento editorial, aulas ao vivo, material de apoio, desafios práticos, tudo isso custaria aproximadamente aí R$2.005. Esse seria mais ou menos aquilo que nós iríamos pagar se a gente fosse aprender. Já estaria no lucro, porque se eu pagar para alguém fazer, eu fico dependente. Né? Que nem eu tenho aqui 20 livros. Se eu fosse pagar 20 vezes 4.000, estaria, né, na falência. Mas se você investe, por exemplo, R$2.000 nesse acompanhamento, para você aprender tudo isso, você vai poder aplicar isso em vários livros e esse conhecimento não se perde. O conhecimento não tem preço, o conhecimento tem valor. Né? Hoje nós estamos na era do conhecimento. Quem tem a informação chega mais longe. Então, esse seria mais ou menos aí o que nós pagaríamos num curso que me ia ensinar. Mas eu quero que você, por enquanto, esqueça isso, né? Esqueça esse valor e nós vamos aqui falar aqui sobre a jornada. Então, nessa jornada, é a primeira. Nós estamos aqui começando esse projeto de avançar. Então, nós pensamos aqui em algumas vantagens para quem decidir fazer essa turma beta que a gente chamou, né? Uma turma beta. Então, quais seriam as vantagens dessa turma beta? Seria um acompanhamento beta durante a jornada, que não seria um acompanhamento padrão, seria um acompanhamento um pouco mais de perto, porque por estarmos começando uma primeira turma, nós teríamos aí talvez uma quantidade ainda pequena de pessoas, então teria um acompanhamento que a gente chamou de acompanhamento beta. Teria o quê? A participação num encontro semanal, que
que nós vamos chamar de Café com Escritores. Então, todo sábado pela manhã, nós vamos nos reunir online nesse grupo fechado, desses alunos, né, que participarem dessa aula beta, né, dessa turma beta, e nós vamos ali compartilhar. Então vai ser um momento que você vai poder expor o seu projeto, expor as suas ideias, ouvir outros que têm também uma ideia que vai querer trabalhar ali, até ter alguma inspiração, né? Até ter alguma ajuda, uma opinião, né? Então você vai poder participar desse café de escritores. Vai ter o grupo do WhatsApp para tirar dúvidas, né? A gente vai ter ali um grupo fechado. E olha que interessante isso. Esquece os R$2.000 que a gente falou lá, tá? Você vai poder utilizar o investimento que você fizer nessa jornada, nesse curso, na aquisição de um programa de mentoria Escritores do Reino. Então vai ter um programa de mentoria, então você vai poder usar 100% desse valor que você vai investir no curso, na jornada, e vai poder usar para poder fazer uma mentoria, se você assim desejar. Depois, como se inscrever, né? A nossa equipe vai estar liberando aí no grupo que você faz parte, aí o grupo da Masterclass, vai liberar o link para você adquirir esse curso. Não é aulas gravadas, irmãos. Eu não vou aqui gravar uma aula e entregar para você. Eu vou entrar com você ao vivo. Então é nessa qualidade aqui que a gente está tentando, a gente está se esforçando para te entregar algo que você vai poder interagir, né? Então você vai poder, né, nessas aulas, você vai poder tirar dúvida, você vai poder falar ali, não vai ser aquela aula fechada, gravada, videoaula, não. Você vai ter uma aula ao vivo e nessa aula você vai ter também a gravação, né? Então, se você se inscrever, você vai participar desse grupo da jornada Escritores do Reino. Nós vamos manter uma condição especial agora, aqui eu já estou vencendo os meus 10 minutos que eu te pedi. Você vai ter uma condição especial que vai ser até às 23 horas e 59 minutos do domingo. Porque no domingo eu falei com a equipe, eu falei assim, pessoal, vamos fazer até domingo essa condição, depois, até o último horário do domingo. Por quê? Porque vai que Deus fala com alguém, né? Então Deus pode falar com você no culto de domingo e falar assim, meu servo, eu estou abrindo uma porta, uma oportunidade para que você possa ser um escritor do reino, para que você possa seguir com esse propósito, para que você possa efetivar o seu sonho, concluir o seu sonho de ter um livro escrito por você, publicado, poder alcançar milhares de pessoas. Então, por isso que vai ser até domingo. Por que até domingo, irmãos? Porque a semana que vem nós já vamos começar. Então, a semana que vem nós já vamos ter a nossa primeira reunião de boas-vindas, né? Para a gente trilhar juntos essa jornada. Então, nós vamos ali falar do cronograma, de como a gente vai se conhecer. Então, tudo isso vai já acontecer já na próxima semana. Então, se você adquirir o curso, se você comprar esse curso, você, a partir já da próxima semana, você já vai poder participar dessa nossa primeira reunião de boas-vindas. Então, essa condição especial que a gente vai fazer vai ser até domingo. Vai abrir agora e vai até domingo. E esse é o nosso valor, né? Então, os R$4.000, esquece, né? Os R$2.000, também esquece. Nós chegamos aqui na conclusão e conseguimos também, trabalhamos para conseguir essa condição, uma oferta exclusiva e com esse valor especial de parcelamento. Então vai ser 12 vezes de R$97. Meu irmão, quando a minha esposa semana passada falou assim, vamos comprar uma pizza? Eu falei, vamos, pode pedir, pede lá a pizza. Aí depois eu falei, quanto que deu? Ela falou, 95. Então deu R$95, 2 pizzas e nem pedimos refrigerante. Então aqui nós vamos fazer essa condição de R$97 por mês no cartão. Então nesse link que você está recebendo aí no grupo, você ainda vai conseguir fazer nessa condição. E aí, meu irmão, assim, o objetivo disso daqui... Por que nós estamos aqui cobrando isso, né? É claro, vai haver uma dedicação,
todo um preparo, existe um valor muito grande em tudo isso. Por isso que eu falei, R$97 não é preço, é simbólico, não é valor, é simbólico. Porque isso, nós vamos usar esses recursos que começarem a entrar através desse curso, da jornada, para poder alcançar mais vidas. Então hoje, nós temos poucas pessoas no nosso grupo, e eu vi lá, acho que tinha 40 pessoas no grupo, se eu não me engano, 45 pessoas. Eu assisti uma masterclass de uma pessoa, de um professor que fez tráfego pago. Aquele tráfego chegou em mim. E ele tinha 4.000 pessoas na masterclass dele. Eu tenho aqui, talvez, algumas poucas pessoas no grupo, 45 pessoas. Então, nós precisamos expandir para avançar. Então, esse é um valor que vai nos ajudar. Então já tem aqui até esse QR Code aqui, ó, né? Se você olhar ali o QR Code que está no cantinho da tela também, você pode apontar a câmera do seu celular, mas vai chegar lá para você o link no grupo. Amém, meus irmãos? Não acabou aí. Olha a garantia, eu queria que você prestasse muita atenção nisso, porque eu fiquei sem fôlego, né? Nós preparamos uma garantia de tirar o fôlego. Eu fiquei sem fôlego quando... a equipe, né? Porque eu vou falar agora da equipe, porque não sou só eu. Nós estamos aqui profissionalizando o reino, nós queremos alcançar mais vidas para o reino. Então, essa garantia que nós decidimos preparar para você é a seguinte, ó: se após cumprir todos os critérios da garantia, é claro, existe aqui um critério de dedicação, de participação das aulas. Não adianta você compra o curso e aí não faz aula nenhuma e aí depois quer ter algum resultado. Não vai ter. Então tem alguns critérios. E mesmo depois de você cumprir esses critérios, você não obter nenhum tipo de resultado, preste atenção nisso, nós vamos devolver o seu dinheiro. Esses R$97, essas 12 parcelas de R$97, nós vamos te devolver esse dinheiro e ainda nós vamos te dar R$500 de indenização. Eu fiquei sem fôlego, eu falei assim, meu, que loucura isso, é uma loucura, mas nós cremos, irmãos, que isso daqui é para abençoar a sua vida. Nós cremos que essa jornada, Escritores do Reino, vai ser uma jornada que vai te destravar para você chegar no seu objetivo, que é você ter o seu livro publicado nas suas mãos. Então, essa é a nossa garantia de tirar o fôlego. Se você achar que não teve nenhum tipo de resultado, nós vamos devolver o seu dinheiro e ainda vamos te dar R$500 de indenização. Então, ou seja, é impossível você não conseguir atingir aí o seu resultado. Então agora, vamos finalizando. Eu quero falar que é possível, né? Tá aí, ó. Eu segurando aí vários livros meus e tal. Agora é possível você realizar o seu sonho de escrever e publicar o seu próprio livro. Não fique, não coloque objeções no seu coração. Saiba que Deus preparou um caminho. E eu quero finalizar agora fazendo uma oração, né? Mas antes de fazer uma oração, eu preparei aqui um versículo que é Provérbios 4,18, esse versículo me acompanha, que diz assim: mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Amém? A vereda do justo, seu caminho, que Deus vai fazer brilhar dia após dia, cada dia mais e mais, até ser dia perfeito. Amém? Vamos fazer uma oração? Feche seus olhos. Vamos fazer uma oração e agradecer a Deus por esse tempo precioso que nós tivemos aqui hoje. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Pai, por todas as pessoas que se interessaram por esse assunto, todas as pessoas que vão se despertar para esse propósito de escrever o seu livro, de transformar a sua mensagem e alcançar milhares de pessoas, alcançar vidas através de livros publicados. Pai querido, que cada um receba essa unção. Pai amado, o Senhor me deu essa capacidade de poder trazer à existência esses 20 livros publicados, que também essa unção seja sobre os meus irmãos, que eu possa, através desse projeto da jornada Escritores do Reino, que eu possa, de alguma maneira, também ajudá-los e ser uma bênção na vida deles. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém
E graças a Deus, amém? Glória a Deus. Meu irmão, muito obrigado por você ter ficado aí até agora. Te espero na nossa reunião de boas-vindas. Então, clica aí no link, provavelmente a equipe já colocou lá no grupo. Clica no link e vem ser um escritor do reino. Amém? Eu vou ficar por aqui e vou me despedir agora e pedir para que você compartilhe tudo isso que você aprendeu com o seu pastor, você compartilhe com o missionário, você compartilhe com muitas pessoas que querem ter realizar esse sonho de produzir e publicar um livro. Amém? Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus. Amém. E até mais.